meu povo! Como é que vocês estão aí do outro lado da telinha no nosso primeiro ano? Na nossa disciplina, no nosso componente curricular, né? Chamado Projeto de Vida. Espero que esteja tudo bem aí. Eu tô vendo que estamos aqui com casa cheia, hein? Tá aqui nossa turma de Colônia do Gurgueia. Tá aqui nossa turma de Lagoa do Barro, é isso? Monte Alegre, São Pedro do Piauí. Bem-vindos, meus amores. Olha aí, eu fui lá pro escuro e voltei. Olha só, a gente está aqui batendo um papo sobre identidade, sociedade e estrutura social, tá certo? Esse foi o nosso assunto desde o nosso último encontro. A gente já vem falando sobre isso e a gente deixou uma atividade para que a gente pudesse fazer, né? Eu vou até relembrá-la aqui. Quem que estava aqui na aula passada? Comigo, hein? Galera de Colônia do Gurgueia, galera de São Pedro, galera de Monte Alegre, Lagoa do Barro, como é que tá? Quem estava aqui na aula passada deve ter visto que eu passei uma atividade super interessante, diferente, né? Uma atividade diferentona para a gente fazer. Presta atenção como é que a gente vai começar isso aqui. Nós estamos aqui no nosso componente curricular de projeto de vida, certo? A gente está falando sobre estrutura social e liberdade individual. E antes de falar disso, a gente falou um pouco sobre identidade. E, sendo mais específico, identidade social. Certo? Identidade social. A aula é comigo, professora Amanda, e a gente vai dar seguimento a isso, tá certo? Galera de Colônia do Gurgueia, estão me ouvindo direitinho? Vocês que estão aí assistindo a gente pelo nosso IPTV, boa noite aos professores e às professoras da mediação, tá bom? Eu preciso que vocês deem um alô aqui no chat para eu saber se está tudo de boas, se está tudo certinho, para a gente poder dar seguimento, tá certo? Primeiro, eu quero relembrar com vocês essa atividade aqui. Olha só, a gente pediu que vocês entrassem nesse site aqui. Entre no site Jornal do Aniversário. Nesse site, a gente vai criar um jornalzinho. Vocês fizeram isso? A gente cria um jornalzinho mostrando, né? A gente cria um jornalzinho mostrando o que é que estava acontecendo no nosso país, no nosso mundo, no planeta todo, no dia exato que a gente nasceu. Vocês creem nisso? Então, a gente estava fazendo essa brincadeira. Alô, Colônia do Gurgueia, Lagoa do Barro, Monte Alegre, São Pedro do Piauí. Por gentileza, respondam no chat se está tudo ok. Deem uma boa noite aí para a gente saber que vocês estão assistindo a aula, que tem gente aí do outro lado, que tem professor, que tem professora, tá certo? Porque eu vou precisar de vocês para fazer essa atividade. Combinado? Então, essa atividade, ela se baseia numa brincadeira. Então, vai ser divertido, olha só. A gente cria um jornal do aniversário. Tá bom? Quando a gente clica aqui, ó, já cliquei, e vai abrir essa página. Na aula passada a gente fez com o Santiago, fez com o Daniel, ficou faltando fazer com o Nilton Mar, não foi, Santiago? Vamos fazer agora. O Nilton disse que não vai, não. Pô, então faz comigo, deixa de ser chato, Nilton Mar. Então a gente vai aqui, ó. Ele já botou a mão, não vou não. Pô, tu é muito feio. Pô, vamos embora fazer nós aqui. Ó, a gente vai colocar aqui, bota aí, Nilton Mar, por favor, bota meu nome aí, Amanda, com H. Olha como é simples fazer. Tá bem aí na tela esse link que eu abri. Acorde, Santiago. É só colocar meu nome e vocês vão repetir isso, hein, gente? Jornal do Aniversário, para a gente entender que no dia que a gente surgiu no planeta, já estava rolando muita coisa. E isso continua rolando na nossa sociedade. Pode botar só meu primeiro nome, Amanda ou Amanda Soares. Mas eu não consigo, porque aqui eu não tenho teclado. Entendeste? Boa noite, galera que está no Nexo Brejo, em São Pedro. Ótimo, obrigada pela resposta. Já que São Pedro respondeu, vamos fazer um jornal de alguém que está aí? Vamos lá? Vocês querem me dar o nome, o sobrenome? Só o nome e o primeiro sobrenome. E a data de nascimento, para a gente fazer um jornalzinho? Alguém que esteja aí em São Pedro, bota assim, fulano de tal, nasceu no dia tal, tal, tal. Bota aí 10, minha data de nascimento. 10 do 11 de novembro. Estão vendo aí? Os meninos estão preenchendo. 1985.
Pronto, consulta. Quando rola essa consulta aqui, galera, do anexo de Brejo, olha só. Olha o dia que a estrela nasceu. Olha aqui o dia que eu nasci, o que é que estava rolando. Nasce Amanda Soares, muito que bem. Olha aqui o jornal do aniversário, como é bacana, Nilton. Tu não quis fazer, ó. Aí tem aqui, ó, o presidente discursa sobre o meu nascimento. Quem era o presidente? Zé Sarney. Aqui as principais notícias do ano. Iniciou o Rock in Rio no dia do meu aniversário. Toma, chupa essa manga. Então, deixa eu ver bem que diminui um pouquinho a fonte para ficar com a qualidade melhor, né? Deixa eu ver aqui. Teve a novela Rock Santeiro, né? Foi um dos maiores sucessos da TV. O cometa Halley cruzou a Terra pela segunda vez no século. Olha como eu sou chique, no dia que eu nasci foi tudo isso. Né? O piloto Ayrton Senna, oh meu Deus, o Ayrton Senna foi vitorioso no GP de Portugal. Então a gente vê aqui bastante coisa, né? Olha aí o time que foi campeão do Brasil, Curitiba. Tem uma propagandinha super antiga aqui do tempo. Antiga não, que eu não sou antiga. Uma propaganda, né? Que estava no auge no dia que eu nasci. Ora, super antiga. Como é que a pessoa se entrega desse jeito, hein? Me conta, socorro. Oi, Josiel, boa noite. Olha aí, aí tem quem é aniversariante junto comigo? Marcelo Tais, Jaqueline Petrovic. Olha aí, essa é a parte que eu mais gosto. Quais eram as músicas mais pedidas no dia do meu aniversário? Roupa Nova. Dona, this is animal. Eita, a música lá do Rock Santeiro. A música We Are the World, We Are the Children. Essa música ficou famosa no dia que eu nasci. Estava no auge. Mais uma, Gal Costa e Tim Maia. Madonna, Like a Virgin. Aqui, meu signo. Olha aí o carro, Chevrolet Monza, um carro de sucesso. E eu falei na aula passada que é o carro do meu pai. Meu pai tem um Monza ainda hoje, né? Então, olha só, gente. Quando vocês fazem, ô Josiel, ô Vitor, manda aí a data de nascimento de vocês. Isso tudo para a gente observar, gente, que nós estamos chegando numa sociedade que tem ali o seu momento, né? Quando a gente nasceu, bom dia, boa noite, Mariana, bom dia. Boa noite, Mariana. E o professor Gilson Santos, boa noite, queridos. Estão de qual cidade? Teve um polo que respondeu aqui, mas tem Seducpi no nome do polo. Eu não sei de que cidade é, então, por favor, é só avisar. Então, gente, quando a gente nasce em todo um contexto, né, social, tem várias coisas que estão acontecendo ali naquele momento, né? E assim a gente vai seguindo, acompanhando várias mudanças que vão passando, né? Pelo planeta, pela sociedade, né? Então as coisas estão muito diferentes, mudou muita coisa, né? Olha o carro como era diferente, né? A forma como se faz propaganda hoje é super distinta. Inclusive, eu considero as propagandas hoje um tipo de poluição visual, porque, sinceramente, você não abre uma rede social mais em paz, né? E você é bombardeado ali com aquelas propagandas todas, aquele marketing todo. Então, muita coisa, né, muda com o passar do tempo, tá certo? Tem coisa que permanece, infelizmente, bastante igual. Então, qual é a atividade, hein? Eu e o Josiel somos seus fãs, menino, pois olha, a pessoa que tem fã é muito feliz na vida, viu, Vitor? Obrigada. A turma da Escola Martim Pinheiro, de Palmeira do Piauí. Bem-vindos, bem-vindas e boa noite, meus amores. Que bom que vocês estão aqui animando essa aula, né? Porque, pelo amor de Deus, 9 horas da noite, o nego já está capengando, mas a gente está aqui firme e forte, né? Não? Animando esse negócio. Então, o negócio é o seguinte, o desafio é esse. Viu, seu Vitor, seu Josiel, que estão dizendo que são meus fãs? Olha aí, o Josiel... Deixa eu ver, Josiel, se dá para fazer... o jornal do aniversário com a data do seu aniversário. Olha só. Deixa eu ver se porque às vezes tem um limite para os anos, né? Vocês são muito jovens, gente. Bota aí, por favor, Santiago ou Newton, bota aí, Josiel. Bota a data de aniversário do Josiel para ver se dá para fazer. Senão a gente faz com a data de aniversário do professor. Tá bom? Josiel que está em São Pedro do Piauí. Josiel, dia 2/4/2006. E o Vitor é dia 19/9/2005. Mas, Vitor, a gente vai consultar logo aqui a do Josiel, tá bom? Pode consultar. Vamos ver se vai dar certo. Menino, olha que chique quando o Josiel nasceu.
Nasce Josiel em 2006. O que estava acontecendo quando Josiel nasceu? Diz que teve um discurso do presidente Lula. Olha que chique. Teve um discurso para falar do nascimento do Josiel. Isso é uma brincadeira, claro, do site, né? E aí as principais notícias desse ano, né? Então vamos ver aqui o que é que tem. Ó, Saddam Hussein foi condenado à morte. Teve um histórico show dos Rolling Stones que juntou mais de 1 milhão de pessoas lá no Rio de Janeiro. Olha, Josiel, tu nasceu no dia que Plutão deixou de ser um planeta. Virou um planeta não na classificação, né? Dos astros, né? Dos planetas. Que interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pararam, pararam, taranam. Olha o carro do ano. Era um Fiat Idea. Ah, Josiel, mas tu é chique. São Paulo, campeão do Brasil. Olha a propaganda que estava no auge. Vamos ver as músicas. Mariah Carey. Don't Forget About Us. The Pussycat Dolls. Don't ya? Eita, mas é jovem. Essa daqui eu era adolescente já. Black Eyed Peas, Pump It. Eita, menino, massa demais. Então, qual é a ideia, meus amores? A ideia é que cada um de vocês crie seu próprio jornalzinho, como eu criei o meu. O do Josiel, né? Nesse caso, o Santiago já tem o dele, o Daniel teve o dele, o Newton não quis, eu vou ficar dizendo isso toda hora, até encher o saco do Newton, só porque ele não quis fazer. O Newton não quis fazer. Então, ele vai fazer depois, porque ele não quer dizer qual é a idade dele. Essa é a verdade. Então, olha só. Então, olha só, gente. Aqui tá a maior confusão aqui no estúdio, porque a gente quer saber quantos anos o Newton tem, ele não deixa. Então, olha só. Vocês vão fazer. Vocês viram que aqui tem um outro link, certo? Extra, o jornal do projeto de vida. Então, aqui é o lugar onde a gente vai clicar e fazer aquele nosso velho e bom Padlet. O que é que vocês vão fazer? Olha só, aqui é o jornal do Rafa, do Rafael, que é o nosso outro diretor de imagens, né? Então, quando você faz seu jornal, você tira um print, salva e você adiciona aqui no nosso Padlet para a gente ter acesso a todos os jornalzinhos. Você clica aqui no mais, né? Deixa eu botar aqui de novo, ó. Clica aqui no maisinho, no cantinho da tela, e no primeiro ícone, que é o de upload. Então, você vai buscar o que você salvou, onde você salvou, e é só abrir que ele já vem para cá. Então, o Rafa já fez o dele, e a gente vai ficar aguardando de vocês, tá certo? Beleza? Para a gente conversar um pouco sobre isso depois, tá bom? Essa foi uma atividade que a gente fez desde a aula passada. Eu estou repetindo aqui porque ela ficou, viu, Vitor? Você faça o seu também, tá bom? É facinho. Você entra nesse site, jornaldoaniversario.com.br, tem nos slides da aula passada e tem nesses nossos slides também. Então, faz a atividade e complementa o nosso mural de jornais para a gente fazer o nosso fofocalizando mais robusto na nossa próxima aula, tá certo? Então, até segunda que vem, aliás, até domingo vocês coloquem, porque na segunda a gente já vai trazer aqui os jornais de vocês. Combinado, Vitor, Josiel? Quem mais está aí? Mariana, né? Com o nosso professor Gilson Santos. Professor, faça o seu também, professor Gilson. Faça o seu jornal também, não seja como o Newton, que quer esconder, o Newton Mar quer esconder a idade dele. O Newton Mar está parecendo aquela jornalista, a Glória Maria, que não tem quem sabe a idade daquela mulher, né? Então, vamos lá, tem problema não. Puxa para frente. Então, quando a gente fala, né, de estrutura social, vamos entrar um pouco agora nessa compreensão dessa estrutura da sociedade. A gente sabe que ninguém, tá todo mundo no mesmo barco. Tá não, meu amigo. Tem gente que está numa canoinha cheia de furo e tem gente que está passando jogando água no super iate. Vamos começar por aí, né? Não é verdade? Pelo amor de Deus, não é a mesma coisa. Então, a gente falou de identidade, de como a pessoa se entende no mundo, de quais são os lugares que ela prefere participar. A gente falou de grupos sociais na aula passada, não foi? E hoje a gente vai dar seguimento compreendendo o que é essa estrutura da sociedade. Para a gente chegar num ponto de falar também sobre liberdade. Liberdade. Tá bom? Tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Vem comigo aqui que sempre tem a Mafalda, né? A Mafalda está sempre na nossa aula. A Mafalda do Quino. Para quem não conhece essa garotinha aqui, ó.
Ela é um personagem famosíssimo de um cartunista argentino chamado Quino, né? E a Mafalda diz assim: use, compre, beba, come, prove. Ei, o que é que eles pensam que nós somos? Aí ela dá uma crise existencial. E o que nós somos? Aí ela liga a TV de novo. Os malditos sabem que nós ainda nem sabemos. Será que a gente sabe mesmo quem a gente é, minha gente? Em que lugar a gente está? Ah, professora, eu estou bem aqui no meu colégio. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de uma visão mais abrangente, né? Que lugares nós, enquanto pessoas que ocupamos um espaço dentro dessa sociedade, você sabe qual é esse lugar que você ocupa? Isso tem tudo a ver com o que a gente conversou antes, que é a tua identidade, né? E a tua identidade social, os teus grupos, né? Então a gente observa que isso varia muito de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, tá certo? Então vamos ver o que é que a gente tem aqui nos nossos slides. As ideias, valores, crenças, hábitos, costumes de uma sociedade são interiorizados pelos indivíduos e, desse modo, se adaptam aos grupos sociais, né? Esse processo de socialização é o que humaniza ou civiliza o ser humano. Oi, Davi, boa noite, meu amor. Vamos voltar para você ver, olha só. O nosso assunto é estrutura social e liberdade individual. Nós já temos essa atividade para fazer, tá, Davi? Você vai fazer o seu jornal do aniversário nesse site aqui. Vou só revisar aqui, galera, que o Davi chegou agora. Fez o jornal do aniversário nesse site, você vai colocar depois o teu jornal, faz um print e anexa aqui no nosso Padlet, tá bom, Davi? Depois eu faço um tutorialzinho lá no meu Insta para vocês. Então, vamos lá. Dando seguimento, né? A gente falou um pouquinho aqui dessa conversa da Mafalda com a televisão. E aí a gente está falando, né? Como é a sociedade que você vive? Eu vou deixar essa pergunta para vocês pensarem, tá certo, Davi, Vitor, Mariana, né? O Josiel, que estão aí com a gente. Nosso querido professor Gilson Santos, que está aí. O Vitor, que está em São Pedro do Piauí. Por favor, a galera de Palmeira também. Vamos pensar um pouco nisso aqui? Vamos descrever como é essa sociedade que a gente vive? Então, eu vou dar 3 minutinhos na tela para vocês fazerem isso, combinado? Davi, você pode escrever aí no chat mesmo, a Mari também, o Vitor, o Josiel, mas também podem usar as mensagens aqui do IPTV. Estou aguardando a resposta para essa pergunta, 3 minutinhos, e a gente começa a nossa conversa nesse momento, valendo.
Muito bem, dona Bia, chegando agora. Boa noite, Bia. Olha só, a gente está falando de estrutura social, tá certo? E aí eu estou aguardando que a nossa turma fale um pouco sobre a sociedade que você vive, né? Você, Bia, como é a sociedade que você vive? Hã? Vocês poderiam descrevê-la? Eu deixei aqui 3 minutinhos, mas eu acho que eu vou deixar mais 2, hein? Eu preciso dessa resposta. Vamos deixar mais 2 minutinhos para dar tempo responderem, ok? 2 minutinhos na tela valendo. Muito bem, gente. Então estamos aqui, né, aguardando as respostas. E aí a gente pergunta: como é essa sociedade que você vive? Você já reparou, né? Você vive aonde? Você vive no campo? Você vive na cidade? Como é que é esse lugar e como é que são as pessoas, né? Em cada lugar, cada ambiente, e cada grupo, né, vai ter uma visão diferente dessa sociedade. Muita gente podia dizer: minha gente, professora, a sociedade que eu vivo, ela está de perna para o ar, então é a mesma que eu estou. Né, Bia? A gente está falando de estrutura social. Então, a gente precisa se perguntar isso. A gente precisa começar a observar que sociedade é essa, né? Com quem é que eu quero me misturar nessa história toda? Porque a sociedade ela é heterogênea, ela é diversa, porque ela é feita de pessoas, indivíduos que têm as suas individualidades, sua identidade, né? Então essas pessoas elas são diferentes, elas pensam de uma forma diferente e claro, quem vai se associando, se aproximando, certamente vão ter ali as suas afinidades. Então essa pergunta que eu faço, né, que inclusive não veio a resposta, eu espero que é porque vocês estejam se perguntando: será se eu já observei isso? Será se eu já reparei como é essa sociedade que eu vivo aqui em Palmeira ou aqui em São Pedro do Piauí? Como é que é esse nosso povo? Né? Quando a gente fala de sociedade, a gente fala do nosso povo, tá certo? E aí a gente vai conversar um pouco sobre essa estratificação social. Isso aqui se refere, gente, às divisões que existem dentro da nossa sociedade, dentro de qualquer sociedade. Umas são mais diferentes, outras são mais iguais, né? Então, essa questão é interessante observar que há uma hierarquia. Então, se tem hierarquia, esses estratos sociais mais elevados, geralmente eles têm mais poder e uma quantidade menor de pessoas. Já repararam nisso?
Quem será que ocupa esse topo aqui da estratificação social? Aí vai depender, professora, de qual aspecto você está observando, né? E aí a gente tem aqui nessa região da base dessa pirâmide de estratificação social, eu tenho os estratos sociais mais baixos, que eles geralmente são estratos onde há menos poder e mais pessoas. Quando eu pergunto para vocês já pararam para observar a sociedade de vocês? Vocês sabem em que lugar, qual é o lugar que vocês ocupam aqui nessa estratificação? Vocês já se perguntaram isso? Né? Então, a nossa aula é para falar um pouco sobre isso aí. Então, existem alguns tipos de estratificação social. A gente pode falar na estratificação econômica, quando essa divisão ela é definida pela posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pessoas pobres e em pessoas em situação intermediária. Tá certo? Quando a gente fala de economia, né? A gente está aí nesse aspecto. A estratificação política, estabelecida pela situação, deixa eu grifar aqui, ela é estabelecida pela situação de mando na sociedade entre grupos que têm poder e grupos que não têm poder. A gente ainda vê a estratificação profissional, né? Ela é baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade, tá? Então, a gente observa que nesses tipos de estratificação, eu gostaria que vocês me dessem exemplos, né? Vamos fazer outra atividade aqui, observando a estratificação econômica, tá? Quem é que está aqui no topo dessa pirâmide? Falando de economia. Quando eu falo de economia, quem é que está no topo da pirâmide e quem é que está na base? Respondam para mim. 2 minutinhos para responder. Vamos lá, gente. Participando da aula, viu, seu Vitor, Josiel, Mari, Davi, Bia, toda a turma que está em Palmeira, toda a turma que está em Monte Alegre, Lagoa. Bora lá? Respondendo. Se tratando de estratificação econômica da sociedade, quem é que ocupa o topo e quem é que ocupa a base dessa pirâmide? Valendo 2 minutinhos na tela.
Ok, gente? Então, quando a gente faz essa pergunta falando de economia, observem que a gente tem um conceito e a posse dos bens materiais vão fazer com que quem esteja aqui, onde há uma quantidade menor de pessoas e uma quantidade maior de poder, no caso seria o dinheiro, aqui seriam as pessoas mais ricas. Um tantinho bem pouquinho, né? Enquanto a maioria do povo é pobre. E assim você consegue fazendo essas observações, tá certo? Então a gente vai dando só esse exemplo e seguindo, tá bom? Então olha só, observando a estratificação social no Brasil, a gente vê aqui que há uma divisão, não são só 3, né, estratos. Vamos dizer que nós temos aqui, na primeira década do século XXI, uma linha que a gente chama, ó, abaixo da pobreza. Existe, sim. E muita gente que estava aqui desceu para cá. Muita gente que estava aqui desceu para cá. Enquanto isso, muita gente que estava aqui subiu para cá, subiu para cá. Esse movimento é possível na sociedade brasileira. A gente pula de estratos sociais. Isso vai depender de várias situações. Várias, tá certo? Então, a gente vê que, sobretudo após a pandemia, gente que já era pobre, hoje vive numa situação miserável, que não tem, assim, o mínimo, o básico, né? Então, a gente tem muita gente pobre. A gente tem aqui uma classe média e uma média baixa, que mais se aproxima daqui do que de cima. Uma classe média rica, os ricos, e tem um trisco de gente bilionária. Tá? Então, a gente tem essa estratificação no nosso país. Em outros países, né, a gente observa que existem também essas estratificações. Por exemplo, se a gente fosse pegar aqui a sociedade indiana, na Índia, essa estratificação ela se dá também a partir daquelas castas. Já ouviram falar das castas indianas? Então, nas castas, a pessoa não consegue pular de um extrato, vamos dizer assim, para outro. Você nasce numa casta e morre nela. Você não muda, né, de posição dentro da estratificação. Já no país que a gente mora, tem gente que raríssimas vezes, elas podem nascer pobres, né? E a partir de alguma situação, principalmente, né, dos estudos, elas podem passar para cá, né? Elas podem passar para cá. Raríssimo acontecer de passar para cá, né? Então, e da mesma forma, dependendo da crise, quem está aqui pode descer também. Então, esse movimento, essa mobilidade é possível na nossa sociedade. Tá? E a gente vai abrir aqui agora um link mostrando, né, a estratificação e a exclusão social no nosso país. Tá bom? Então, a gente perdeu o link, não tem problema não, que a gente depois vai reativar e coloca aqui para vocês essa matéria. Mas isso a gente já mostrou em um outro momento do nosso projeto de vida, sobretudo quando a gente observa, né, a imagem dessas cidades. Olha só, o que é que vocês veem a partir dessa imagem aqui? Olha só essa imagem. Vamos dar um zoom aqui para que vocês vejam melhor. Será que as pessoas que moram nesses prédios, elas têm a mesma condição econômica que as pessoas que moram no fundo dessa imagem, que nitidamente você vê uma favela? Será que as pessoas que moram nos prédios vivem da mesma forma que as pessoas que moram lá no fundo? Será que essas pessoas se misturam? E se misturam, de que forma isso acontece? Será que essas pessoas que moram na favela, elas têm condição de comer a mesma coisa ou a mesma quantidade de comida, que é o básico, das pessoas que moram nesses prédios? O que é que vocês acham, hein? Antes da gente seguir? Me respondam. Não, né? Não, de forma alguma. Então, a gente vê que é muito nítida essa diferença, é escancarada. Isso aqui qualquer pessoa observa. Onde é que moram as pessoas ricas nessa imagem? Hein, Bia? Hein, Davi? Vitor? Josiel? Turma de Palmeira? Professor Gilson?
Onde é que os ricos moram aí nessa imagem? Onde é que quem está bem de vida mora nessa imagem? Certamente vocês vão me responder que essas pessoas moram nesses prédios, né? E as pessoas mais pobres, elas vão residir nessas favelas, né? Nessas casas que têm um menor espaço, que tem maior aperto, que você não entende nem como é que passa uma bicicleta por aqui, né? Que a ordenação desse território é diferente, não é planejado. Cadê o saneamento? Será como é o saneamento do prédio e o saneamento da favela? Como é que será para acessar uma ambulância no prédio e na favela? Como é que será a quantidade de escolas que tem na favela e no entorno desses prédios, escolas boas, né? Então, gente, a gente tem que observar que no nosso país, essa estratificação social, ela é muito relacionada, né? Claro que as outras existem, mas existe uma estratificação que segrega muito, que é essa econômica. Nildo, pode desativar para mim, por favor, o Zoom, que eu não estou conseguindo aqui pelo touch. Então, gente, a gente observa, a gente já viu, inclusive, um trabalho artístico, né, de um fotógrafo sul-africano que mostrava para a gente as imagens dessa diferença, né? Dentro de um mesmo ambiente, você ter mansões que ocupam centenas de metros quadrados e as comunidades que está todo mundo ali no maior aperto, tá certo? Então, vamos seguindo aqui para a gente continuar a nossa conversa. Então, quando a gente fala ainda de estratificação social, a gente costuma dizer assim, professora, mas essa situação é porque as pessoas não querem se esforçar. Nessa situação, as pessoas elas poderiam... Por que não estuda? Por que essa pessoa que está na favela não vai procurar um emprego melhor? Por que essa pessoa que mora lá no interior lá de Guaribas, que é uma das cidades mais pobres do nosso estado, por que elas não arrumam um emprego? Será que é só isso? Será que é só a vontade? Quantas vezes a gente já falou aqui, né? Quantas pessoas vocês conhecem que morrem de vontade de vencer, vamos botar entre aspas, né? De vencer na vida, de ter uma outra realidade, e que elas ralam que só, e para ela sair do lugar é uma dificuldade danada? Quantas pessoas vocês conhecem assim? Então, quando a gente fala de estratificação social e de que no nosso país é possível, né, essa mudança de camadas dentro dessa pirâmide, quem é pobre pode subir, quem é rico pode perder e voltar a ser, e virar pobre, pode. Mas a gente cai numa armadilha muito grande chamada de meritocracia. Quando você olha essa imagem aqui que eu coloco, um homem sentando facilmente numa poltrona e olha só como é a cadeira para a mulher sentar. Professora, é só ela pegar uma escada. E eu te digo, a gente vive com a escada nas costas, viu, meus amores? Mas, socialmente falando, nós que somos mulheres, né, a gente tem que atravessar obstáculos um pouco maiores para ocupar os mesmos espaços que os homens ocupam. É diferente para a gente, né? É diferente para a gente por quê? Porque socialmente ficou para a gente o cuidado da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Então, é muito comum você ver a mulher com essa responsabilidade toda nas costas e o marido, o homem, né? Ou não só o marido, os homens, né? Tendo toda essa possibilidade de se afastar dessas responsabilidades, porque isso nunca foi um papel masculino socialmente imposto, eu estou falando disso, né? Masculinidades, elas precisam ser revistas, né? A gente precisa reavaliar o papel desse masculino, né? Desse homem na nossa sociedade. Então, quantos e quantos anos não foi isso que a gente viu acontecer? O homem da casa sai para o trabalho e a mulher fica em casa cuidando da casa, dos filhos, né? Fazendo comida, estava ali organizando tudo para que esse homem pudesse ir e voltar com os proventos, com tudo que fosse possível para dar condições, né, para aquela família. Isso quando o caba voltava, né? Vamos lá combinar que tem uns cabas que saíram aí para comprar alguma coisa e nunca mais voltaram.
voar para longe, não é verdade? Então, a gente precisa observar que, dentro desses grupos sociais, os obstáculos que cada um vai atravessar para mudar dessa estratificação, né, dentro dessa pirâmide, mudar de lugar, eles não são os mesmos, tá certo? Muita coisa a gente precisa rever, a gente precisa observar que, assim como a situação das mulheres, que hoje é muito melhor, hoje eu, 9 horas da noite, saí de casa, deixei meu filho, minha casa, meu esposo em casa e vim trabalhar. Antigamente isso não era possível, né? E imaginem vocês para outros grupos, como, por exemplo, as pessoas trans, né? Que são discriminadas, elas não chegam nem aí para entrevista de emprego. Então, às vezes, não basta querer, e a gente justamente precisa entender isso para a gente entender o que é que tem a ver esse termo, estratificação social, com a nossa liberdade de ser, de existir e também de ter, não é não? Então, a gente se vê na próxima semana. Eu vou seguir gravar o outro trecho da aula para vocês. Assistam, façam atividade, que isso vale frequência, tá certo? Um cheiro, até segunda. Tchau, tchau.